tá difícil, vem, não vem, vem o Rames antes, vem o Lucas Moura. A notícia de momento, aí de Lucas Moura com São Paulo, toda essa minissérie, por enquanto, é que o Lucas Moura pode vir, né, mas com prazo determinado, porque está negociando com um clube da MLS, né, que é a Liga dos Estados Unidos, a Liga Norte-Americana, a Liga do Messi, vamos dizer assim, e ainda não está revelado qual clube é esse, mas o que deve acontecer? Ele vai, negocia, fecha com o clube da MLS, e aí é emprestado ao São Paulo até o fim do ano, até dezembro, essa condição para ficar, e aí volta para o clube da MLS, onde começaria a jogar na próxima temporada, a partir de janeiro. Isso até dividiu muito, né, o que vem acontecendo, né, com os torcedores do São Paulo, porque a torcida do São Paulo entende o modelo do negócio, Raed, para muita gente, que não é um modelo legal. Nessas condições não é bacana ter o Lucas só até dezembro, a gente está falando que a gente está aqui em julho, né, final de julho, para início de agosto. Então a galera que não, que está na corrente de, para ter o Lucas, mesmo que por pouco tempo, para disputar uma Sul-Americana, para disputar uma Copa do Brasil nessa fase final, né, o São Paulo querendo ir para uma decisão, vencer pela primeira vez uma Copa do Brasil, quem sabe, seria sim, né, muito bem-vindo. Está em qual linha, Raed? Caso tenha esse modelo de negócio na apuração dos amigos lá no GE, é uma boa ou não a chegada do Lucas por pouco tempo? Quando a gente faz um planejamento assim, quando a gente começa a falar sobre possibilidades de mercado, tem que entender também que o São Paulo ele tem um limite. E pode ser que essa seja uma opção para que o Lucas consiga jogar no São Paulo dentro dos limites do São Paulo. Então, fecha o contrato com um time que vai pagar parte do salário, São Paulo fica com uma porcentagem do orçamento do Lucas. Pode ser que seja uma solução para o São Paulo. Agora, qualificar o elenco é importantíssimo, o tempo inteiro. O Lucas era um jogador que estava na primeira divisão do campeonato inglês, decidiu recentemente, inclusive, vaga em final de Champions para o Tottenham, marcando 3 gols numa semifinal, num jogo que parecia perdido. E a última temporada ele acabou não rendendo o esperado, porque mudou o planejamento do técnico do Tottenham. Ele não teve onde disputar posição ali. Mas é um jogador que pode fazer o corredor pelo lado direito, atrás do atacante de referência. Ou seja, vou falar especificamente do São Paulo. É um jogador que pode fazer a função que hoje faz o Michel Araújo pela direita, ou o Wellington Rato, quando joga ali pela direita, fazer a função do Luciano, atrás do Caleri. É um jogador importantíssimo. E no Tottenham também fazia atacante de referência, mas eu não acredito que o Dorival vai jogar como atacante de referência no 4-2-3-1. Pode ser que, quando ele mude o sistema, que o Dorival alterna bastante, o Lucas pode ser um segundo atacante, sim, também. Ô, Mansur, quero te falar também do Lucas, até da proposta, porque na apuração, inclusive, do Edu e dos amigos do GE, que o Lucas tem uma proposta, por exemplo, do futebol árabe, né, da Arábia Saudita, mas prefere hoje jogar na Liga dos Estados Unidos e também esse modelo, né, de fazer uma transição pelo São Paulo até se apresentar no clube que a gente não sabe qual é. Esse clube da MLS que ainda não foi revelado, o pessoal ainda não conseguiu e está correndo atrás na apuração. Mas eu quero colocar o Rames aí também nessa jogada, porque a do Rames, tudo indica que a coisa está realmente muito encaminhada. Inclusive com as postagens do Rames Rodrigues nas redes sociais, já tinha postado no avião. Aí agora soltou essa bonita foto, né, moço? Acho que foi bem tirada, uma boa luz aí no Rames Rodrigues. E ele postou com... Não foi tirada com o celular dele. Não, o celular dele tá na mão dele. A gente acredita, mas quem tirou bem. Agora vem o bom, é a legenda. Isso. A gente entende que o bom talvez seja o acerto com o São Paulo, né? Aí tá com a camisa do São Paulo. E eu sou um entusiasta, né, de ouvir o torcedor. Eu sempre gosto de ouvir a torcida no momento de um acerto de uma contratação, ou ainda no momento do rumor, que é o caso do Lucas Moura, que está um pouquinho antes da do Rames Rodrigues. E o pessoal lá no GE botou aquele maldito do você escala. Aquele bota. E você escala, você nunca entrou. Vai lá no GE. Com todo mundo, com o Lucas? Com todo mundo. Todo mundo. E esse é o time do São Paulo mais escalado. Pela torcida e pelos internados. Vem os traíra também do outro time que vai colocando o jogador que ninguém quer, para ver se aparece, mas... mas tá justo. Ó, com o Rafael no gol, a linha de defesa com o Rafinha, Beraldo, Arboleda e o Caio Paulista. O meio tem Gabi Neves e Pablo Maia, o Rames Rodrigues e o Galopo. A gente está imaginando todo mundo 100% aqui também, fisicamente. E o Lucas Moura com o Caleri. Pontos de atenção. Os lados do campo. Os lados do campo. Sem bola. Mas possivelmente seria ao contrário, né? O Lucas eu acho que o Rames direita, o Galopo pela esquerda e o Rames ali fazendo um segundo atacante. Ou se for para colocar o Rames pelo lado, me parece ele mais habituado ao lado direito, né? Trazendo para dentro com o pé. Assim que ele jogou no Everton, por exemplo, com o Ancelotti. Em parte da seleção, em determinado momento na Colômbia também, quando não teve o Quadrado.
pelo lado direito. Eu quero saber sobre o Lucas, eu quero saber sobre o Rames, mas para jogar os dois, quem rodou na escalação foi o Luciano. E o Luciano é um cara que... Eu não sei como é que está hoje, né, de fato, a relação torcedor do São Paulo com o Luciano. O Luciano, por muito tempo mesmo, né, no São Paulo, num recorte recente, era o jogador com o nome mais gritado. Quando estava no banco de reservas, era o jogador mais pedido. Quando estava em campo, era o jogador mais celebrado. Às vezes nem só pelo gol, por tudo, mas pela entrega. Ele entrega muito. Né, pela entrega do Luciano. Achei pelo menos curioso. Mas aí, gente... Pelo menos curioso. Não achou, Mansur? É curioso, mas é um reflexo do tamanho dos nomes que estão sendo projetados para chegar. E aí você mexe com o imaginário do torcedor, com a trajetória desses jogadores. O Luciano é um ótimo jogador. Não dá para jogar no lugar do Galopo, por exemplo? Gabi Neves, Pablo Maia, Rames, Lucas Moura, Luciano e Caleri? O Luciano pelo lado é algo que ele já fez lá atrás, né? Em dado momento de carreira já. Até que no Fluminense, aí aos poucos ele foi migrando para dentro. O Diniz foi quem passou a fazer dele um jogador que vinha buscar a bola para construir, que hoje é um papel que ele faz muito frequentemente. A questão é assim, são dois personagens, dois jogadores com trajetórias. Uma que tem um vínculo afetivo com o clube e o outro tem uma trajetória internacional. A carreira do Rames tem Real Madrid, tem Bayern de Munique. É uma carreira grande em termos de camisas que ele vestiu. Só tem 9 anos que ele foi contratado como o grande nome do Real Madrid depois da Copa. Isso. Como o grande novo depois jogador da Copa de 14. O grande novo jogador do cenário mundial. Então, aí, o Rames na Copa de 14. É a Copa de 14, né? Isso. Então isso mexe muito com o imaginário. Uma certeza você pode ter. O treinador do São Paulo é o Dorival Júnior. Ninguém vai jogar só porque tem um nome. Isso é certo. Né? Isso é certo. É a indicação do que é o trabalho do Dorival em qualquer clube que ele passou. Ele não vai perder o respeito do grupo por escalar alguém que vai se impor na carteirada. Esses jogadores vão ter que chegar e conquistar o espaço. Agora, as condições eles têm todas. A grande questão do Rames vai ser como ele chega em termos de motivação, de físico, depois de últimos meses sem partidas, enfim. Uma série de... Tem um histórico de lesões recentes. Importante. E esses trabalhos, a gente até falava aqui ontem também, né, Mansur, desses trabalhos interrompidos. Do Rames. Foi assim no Olympiacos agora na Grécia, foi assim também no Everton. Não completa, tem uma passagem no Catar que é com menos competitividade, em termos de uma liga com um nível de exigência menor. Agora, ele perto do seu máximo, não precisa nem ser o 100%, o Rames 100%. Não precisa ser o Rames de 2014. Isso. O 70% de Rames é um impacto que a gente pode projetar no futebol brasileiro importante. Um jogador de altíssimo nível. O dirigente Marcelo Raed, o dirigente Carlos Eduardo Mansur seriam ótimos dirigentes, assinariam o cheque para trazer aí o Rames e o Lucas. Se for dentro das condições do que o clube pode, sim. Também, Raed? É isso. Você tem que sempre olhar sempre para onde o clube está colocando o pezinho. Se o clube consegue, tem que trazer. Agora, você falava sobre o Luciano e é a posição do Luciano. O Luciano hoje joga de 10 armador atrás do atacante de referência e é a posição que o Rames vai ter que jogar. O Rames não vai fazer corredor pelo lado de... Aí tem uma coisa curiosa, né? É onde eu vejo mais fácil adaptar. A posição do Luciano é onde eu vejo mais fácil adaptação do Rames, do Lucas e do Pato. Coloca aí, Mansur. Coloca aí na nossa tecnologia aqui absurda aqui no Sport TV, o nosso campinho, que eu sou apaixonado e mexo muito mal, mas o Mansur... Ele, muito pelo contrário, sabe mexer como poucos no nosso campinho virtual, para a gente entender onde... Aqui está o São Paulo, o Dorival tem feito mudanças de jogo a jogo. Esse é um São Paulo que joga uma base de time nesse 4-2-3-1 que o Dorival tem usado, um time que tem sido frequente, digamos assim, né? Ainda contando com o Caleri, né, que tem questões físicas recentes, mas enfim, uma base de time. E aí... Essa posição aqui do Luciano é que a gente estava falando. A gente tem muito mais tranquilidade de ver o Rames aqui, o Lucas aqui e o próprio Pato, como jogador por trás do centroavante, né? O Pato, por exemplo, é um jogador que não é tão simples para mim vê-lo pelo lado e como 9. 9 até ele pode fazer, mas não é onde, nesse momento da carreira, imagino que se tire o melhor dele. Mas vamos tentar, reconhecendo que o Pato é um jogador em busca de mais minutos, uma recuperação física, vamos tentar fazer os dois juntos aqui. Não sei o que o Raed acha. Talvez, começando assim,
E aí dando liberdade para o Lucas Moura, porque usar o Lucas Moura apenas como um ponta de jogador de corredor, eu acho que é um desperdício muito grande porque ele tem a apresentar, né? Eu acho que ele seria esse jogador, mas com muita liberdade de vir jogar dentro. Um simples substituto à função do Wellington Rato, acho que você perde a principal característica do Lucas. Talvez com o Michel Araújo sustentando um pouco mais aqui, dando corredor pro Caio Paulista. Teria uma questão de profundidade aqui do lado direito, que o Rafinha já nessa altura da carreira não é esse lateral de tanta passagem. Não sei se o Raed tem alguma... na prancheta do Raed tem alguma solução. O Dorival, ele alterna. Esse aí é o esquema base do Dorival, mas ele alterna também, ele coloca 2 atacantes por dentro, como ele já fez, por exemplo, jogando com o Juan e Luciano. Aliás, a gente propôs ontem aqui um losango. O Dorival costuma alternar isso. Poderia... E, assim, os times do Dorival não necessariamente são simétricos, não é? Isso. Não tem a necessidade do lateral ocupar aquela faixa de campo, ele pode compensar em outras fases. Então, por exemplo, se o Rafinha, se ele liberar o Caio Paulista e o Rafinha fizer uma construção por dentro, pode ser que ele consiga, inclusive, utilizar o Lucas Moura no lugar do Pablo Maia, por exemplo, ou no lugar do Michel Araújo, mudando o lado do Pablo Maia. Essa, pra mim, essa que tá na tela agora... Esse losango com o Rames na de 10. Pra mim... Acomoda melhor todo mundo? Pra mim, é que vendo o que vocês estão montando. Acho que é o jeito que você tira... pelo menos olhando, sem colocar ninguém em campo. A gente está fazendo a previsão. Ontem a gente fez um losango, mas ainda sem o Lucas. Sem o Lucas, né? Sem o Lucas. Era o Luciano na vaga do... Era o Luciano com o Caleri. Com o Caleri. Essa formação, para mim, é que você tira o melhor desses jogadores, respeitando as características de cada um, não colocando tanta função defensiva, por exemplo, o Lucas na direita, para acompanhar corredor, liberando o Rames pelo meio e exigindo, claro, né, muito do Gabriel Neves, muito do Pablo Maia, e uma recomposição de quem foi esse homem no camisa 15 aqui com o Michel Araújo. Porque o torcedor do São Paulo, por exemplo, você escala, não tem o Michel. É o Galopo colocado. Se não for o Galopo, é um jogador que tem que entender qual vai ser a função, por exemplo, de um Galopo. Então, a gente não sabe também, o Dorival, ele consegue identificar as características do jogador que ele precisa para determinado setor do campo, determinado estilo de jogo. Um jogador que está entregando demais é o Alisson, ele está jogando de volante. Tá, tem. Então, Verdade. assim, se você mudar... Você pode ter o Alisson pelo Araújo, por exemplo? Não, se você fizer assim, ó, desculpa, meu amigo. Pô, por favor, assuma isso, por favor. Passou a mão. É simples, aqui você consegue ajustar todos os jogadores no seu planejamento de jogo. Isso. Porque você faz um losango um pouco assimétrico, faz o Rafinha utilizar ali a principal característica dele, que é a construção, dá profundidade lá de campo pro Caio Paulista, consegue botar o Gabriel Neves construindo ali próximo do James e do Pablo Maia e deixa o Alisson fazer o corredor pelo lado direito. Eu vou sair para aqui, né? Eu vou trazer... Fazendo esse movimento. Vocês estão fazendo o lado da análise. Eu vou trazer o lado do torcedor. No Você Escala, o Alisson, pouquíssimo lembrado, longe do time titular, atrás, por exemplo, ainda do Rodrigo Nestor. O jogador foi mais lembrado do que... Mas é um jogador que tem trabalhado muito pro time e com pouco holofote. Me parece. Assim, e o Alisson Neves, não é o Alisson só do São Paulo, tá? O Alisson de outros times, já foi o Alisson do Grêmio, o Alisson do Cruzeiro, que é um jogador muito mais do treinador do que do torcedor. Porque ele facilita as coisas para outros jogadores brilharem. O momento do Alisson é bom, na visão de vocês. Sim. Então é um Alisson que E é uma obra do Dorival essa adaptação, né? Essa uma... capacidade que o Dorival tem mostrado de assumir trabalhos por vezes no meio da temporada e acomodar jogadores e fazer o elenco todo se sentir valorizado e à vontade para trabalhar. E a diferença, quando a gente fala de uma chegada, né, muito provável do Rames Rodrigues, possível também do Lucas Moura, né, nessa condição de negócio até o fim do ano, depois rumando ao futebol dos Estados Unidos, é inegável que a gente está falando de um São Paulo hoje é muito mais, que dá, pelo menos transparece olhando para cá, onde vocês estão montando, mais confiança para o seu torcedor e mais alternativa para o seu treinador. É um São Paulo de Rames Rodrigues, de Caleri, de Luciano, que pode até ter opção no banco, de um Lucas Moura, que você tem o Gabriel Neves, você tem o Wellington Rato, que é um cara que foi uma boa contratação, né? O Rato, talvez dos menos badalados, um cara que entregou, né, o que tem, o que se propõe de futebol, ganha o São Paulo, né, para uma reta decisiva de temporada, né, Mansur? Uma questão para analisar, e aí o São Paulo vai ter na mesa os números dessas duas operações. Por exemplo, no caso do Lucas, uma chegada. Vamos supor que o São Paulo não passe pelo Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro ele se afastou, tem a Copa Sul-Americana, que é importante, mas
hoje tem uma premiação que melhorou, mas ela ainda não é de um nível top em termos do que existe na América do Sul. Se o custo compensa o que o São Paulo vai ter a disputar no restante da temporada. Agora, ele pode no Campeonato Brasileiro ser importante para conduzir o São Paulo a uma Libertadores do ano que vem. Mas a Copa Sul-Americana dá a vaga para a Libertadores? Também dá vaga na Libertadores. Dá o reconhecimento internacional que o São Paulo há muito tempo não tem. É um time, talvez o maior time brasileiro com reconhecimento internacional, o São Paulo, e há muito tempo não conquista. E desde esse ano está dando também um jogo contra o campeão da UEFA League. É verdade. E agora, para a gente já continuar aqui o papo, só uma questão para quem é contra, por exemplo, a contratação do Rames. Vai ser um jogador que vai receber muito, ou a condição de negócio do Lucas Moura. O São Paulo, né, nesse próprio elenco, e o São Paulo dos últimos anos, das últimas temporadas, o São Paulo já gastou muito pior seu dinheiro. Muito pior seu dinheiro, com jogadores que chegaram, ficaram no banco ganhando demais, que eram apostas completamente infundadas. Quando a aposta é o Rames Rodrigues, aí eu acho interessante. Quando se aposta num cara desse tamanho, pode dar errado. Né? O Rames pode chegar e a motivação talvez não ser a motivação que espera o torcedor do São Paulo, pode não ser o jogador que a gente espera chegar aqui fisicamente, mas eu prefiro que o São Paulo aposte em caras desse tamanho, né, que tente mudar o patamar do time, do que o São Paulo faça um pacotão de reforços, que de 10 você tira 2 e você fica com 8 problemas no elenco. E o São Paulo é mestre em fazer isso nas últimas temporadas, o torcedor está cansado. O torcedor do São Paulo está cansado. Então, ter o Lucas até o final do ano, pensando em Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro... E Libertadores pro ano que vem. O Rames Rodrigues, cara. Se o São Paulo do Dorival conseguir recuperar um futebol do Rames, 70%, 60% do que foi o Rames de 2014, é muito diferente. É muito diferente do que a gente joga aqui e do que o São Paulo teve como contratação nos últimos anos. Você não acha tão distantes assim os dias em que o Rames teve uma sequência de jogos e alguns deles em bom nível? No Bayern, ele conseguiu ter uma sequência em bom nível. Uma temporada no Everton boa. Acho que a do Everton foi a última grande temporada dele. Mas não é algo tão longe, é 2021. É recente. Então, assim, eu acho que é uma aposta, sendo dentro das condições econômicas de um clube que tem as suas dificuldades, sempre bom lembrar, tem o trauma recente da questão Daniel Alves, embora agora seja diferente, o São Paulo não está, aparentemente, fazendo um movimento que vai depender de um futuro aporte de um investidor que ainda não se sabe quem é, não. Está tudo sendo feito pelo clube com os seus recursos e o São Paulo assegura que vai ser capaz de honrar esses compromissos. Tomara que não seja uma aposta grande demais num clube que ainda tem dificuldades e que o clube não se desequilibre por isso, que não seja um all-in em termos de apostar demais para tentar ter resultado técnico e esportivo imediato. Eu acho que são jogadores de um nível alto que valem esse tipo de aposta. O Hugo, torcedor do São Paulo aqui, o Hugo de Souza, um abraço pro Lugão, falou que é esse o time, tá, Mansur? Esse é o time, beleza? O time que você montou aqui, caso chegue todo mundo, com o Rafael, Rafinha, Caio Paulista, Arboleda e o Beraldo, o Pablo Maia, obviamente, o primeiro homem do meio campo, com o Gabi Neves, Alisson e o Rames Rodrigues, Lucas Moura e o Caleri. Concorda aqui com a montagem de time do Raed do Mansur. Se por algum acaso o Dorival tiver certos problemas, o Hugão lá está assinando embaixo para que você possa... A culpa ou a glória também deve ser dividida aí com o Hugo. É esse o São Paulo, então, ainda sem Rames e ainda sem Lucas. A gente está esperando. A grande questão é que o meu time, o do Raed e o do Hugo, nenhum deles vai ganhar ou perder jogo. Só o do Dorival aqui. O do Dorival. Ele vai ter o problema, vai ser o do Dorival. O São Paulo, nessa 17ª rodada, ainda sem esses reforços que não estão oficializados, ainda num boato, mas muito avançado no caso do Rames, pega o Bahia, né? Um jogo importante também de 17ª rodada, domingão, 11 horas da manhã, jogo esse no Morumbi. Favorito, São Paulo? Sim. Sem grandes problemas? O momento do Bahia? Não, o Bahia tem tido muita dificuldade nas duas extremidades do campo, né? É um time que tem até momentos bons nos jogos, mas não consegue definir e, por vezes, toma gols com muita facilidade. É muito instável. O Bahia é muito instável. Agora, ainda assim, me parece um time que cresceu nos últimos... Não é um jogo que o São Paulo tem o favoritismo, mas não acho que seja largo, porque eu acho que 80% dos confrontos desse Campeonato Brasileiro não tem um favoritismo tão destacado. Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer a tabela do Brasileiro 2023, já programando aí os jogos desse final de semana. No sábado teremos Internacional e Cuiabá.
Fluminense e Santos, Atlético Paranaense e Grêmio, Corinthians e Vasco, Fortaleza e Bragantino e Atlético Mineiro e Flamengo. E no domingo teremos São Paulo e Bahia, América Mineiro e Palmeiras, Botafogo e Curitiba, Goiás e Grêmio. A classificação atualizada: primeiro lugar Botafogo 40 pontos, segundo Grêmio 29, terceiro Flamengo 28, quarto Palmeiras 28, Atlético Paranaense tem 26, São Paulo 25, Fluminense 25, Bragantino 25, Fortaleza 23, Internacional 23, Cruzeiro 22, Cuiabá 22, Atlético Mineiro 21, Santos 17, Corinthians 16, Goiás 15, Bahia 14, Coritiba 14, América Mineiro 10 e o Vasco com 9 pontos. Tá aí a classificação atualizada do Brasileiro 2023.